vamos nos debruçar fortemente aí no Excel. Então, pessoal, nós temos ali o nosso Excel, né? Então, o Excel, ele é uma pasta de trabalho, tá? Ele é uma pasta de trabalho, e dentro dessa pasta nós temos a possibilidade de incluir várias planilhas. Então, imagine o Excel como sendo aquela pasta sanfonada em que você tem vários compartimentos. E em cada compartimento vocês poderão guardar diferentes informações, tá? Então, se vocês observarem aqui na parte inferior do Excel, nós temos aqui, ó, eu estou com duas planilhas abertas. Eu tenho uma planilha que se chama dados, tá? Planilha que se chama dados e uma planilha dita número 1. Então, quando vocês abrem o Excel, uma nova pasta do Excel, normalmente aparece aqui planilha 1 e planilha 2. Normalmente, tá? E aqui aparece o maisinho, né? Um sinal de mais. E esse mais significa que eu posso acrescentar novas planilhas. Então, toda vez que eu clicar no mais, vão ser inseridos novas planilhas, tá? É como se no ficheiro eu estivesse colocando novos compartimentos. Isso é uma nomenclatura importante. Então, o arquivo Excel, ele é uma pasta de trabalho e dentro da pasta eu posso ter várias planilhas. Essas planilhas podem ter relação umas com as outras ou não, né? Então eu posso fazer uma planilha trabalhar junto com a outra, tá? Então eu posso inclusive ter duas pastas do Excel, né? Eu posso ter dois arquivos diferentes do Excel e que trabalham juntos, um captura a informação do outro. Isso é possível fazer. A mesma coisa que dentro da planilha, tá? É possível capturar uma informação de uma planilha para usar na outra planilha. Tudo bem? Existem vários caminhos aí que a gente pode utilizar para fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui cada planilha do Excel, né? Então, cada planilha do Excel é formada por colunas que são denominadas pelas letras do alfabeto. Então, eu tenho colunas de A até, deixa eu ver aqui, colunas que são numeradas de A até Z, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Opa. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Tá? Ficar só com essa daqui. Beleza. Tá? Então eu tenho aqui as colunas e as linhas que são numeradas, né? As linhas são numeradas, tá? Então eu vou ter lá nas colunas, olha, eu tenho milhões de colunas, tá? E eu tenho nas linhas números, né? Que também são 10 mil e tantas linhas. Tá? Então, é um conjunto de informações que eu posso colocar gigantesca. E o cruzamento de uma linha com uma coluna é uma célula. Então, eu tenho aqui no número 1, né? Eu coloquei o número 1 para vocês ali verem. Eu tenho aqui uma célula. Tá? Vou ampliar aqui. Ó, isso aqui é uma célula. É a célula B2. Ó. Ela tem um cruzamento entre uma coluna e uma célula. Aqui no canto superior à esquerda, né, eu tenho uma caixa do nome, o nome da célula. Tá? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui ó, na célula G5, eu vou escrever o número 6, por exemplo. Tá?
Coloquei lá. Está na célula G6. Assim? Não, G6? Foi na G6 que eu coloquei? Não, deixa eu ver, foi na G6, G5. Na G5 eu coloquei o número 6, tá? Aqui na minha caixa de nome, olha, eu posso colocar a célula G5, por exemplo, e ele vai me levar lá para a célula G5. Tá? Se eu escrever lá o nome da célula H8, por exemplo, ele vai me levar lá para a célula H8. Tá? Então, essa caixinha que aparece para nós ali é literalmente para nos levar até a célula que a gente pretende que ela nos leve. Tá? Beleza? Então, basicamente, o Excel é uma pasta de trabalho dentro da qual eu tenho várias planilhas. Quantas planilhas eu posso colocar? Meu, não tem um número. É finito aqui o número de planilhas, tá? Normalmente, para uma mesma pasta, eu vou trabalhar com dados que estejam relacionados, né? Para não ficar muito confuso a coisa. Né? Por exemplo, eu posso ter uma pasta de trabalho na qual eu insiro informações a respeito do curso de educação física. Tudo que é a respeito do curso de educação física está na minha pasta educação física. Dentro da pasta educação física, eu posso ter uma planilha que fala sobre dados de endereço dos alunos, uma outra planilha na qual constam dados relacionados ao perfil socioeconômico dos alunos. Numa outra planilha, eu posso ter informações relacionadas a questões médicas dos alunos. Né? Então, veja, eu tenho uma pasta curso de educação física e dentro dessa pasta eu tenho várias planilhas relacionadas aos alunos desse curso. Tá? Um exemplo. Ok? E aqui dentro do Excel, eu tenho as guias, ó. Eu tenho a guia iniciar, eu tenho a guia inserir, tenho a guia layout, tenho a guia fórmulas, eu tenho a guia dados, a guia revisão, a guia exibição, a guia action state é uma guia que surge para mim porque eu tenho esse complemento dentro do Excel. Tá? É um complemento de estatística. Ele pode ser adquirido, tá? A gente compra esses complementos do Excel. Tá? No meu caso, como uso bastante assim, dados estatísticos e tal, eu adquiri esse complemento. Tá? Para muitos de vocês, certamente isso não vai aparecer. E tenho também a guia desenvolvedor. Tá? A guia desenvolvedor ela é bem interessante, tá, pessoal? Porque eu posso programar o Excel com novas funcionalidades. Eu posso colocar dentro do Excel coisas que não tem no Excel. Tá? Eu posso elaborar diversas funcionalidades, e aí, obviamente, né, que eu preciso entender de programação, existe uma linguagem específica dentro do Excel, né? Aí eu preciso desenvolver. Mas preciso ter conhecimento dessa programação. Mas na internet a gente acha várias possibilidades de programação prontas, que basta você fazer um copia-cola. Né? Então, por exemplo, o Excel te permite criar um formulário. Tá? Esses formulários que a gente vê em academia, por exemplo, né? Onde os proprietários da academia colocam o nome do aluno, o endereço do aluno, os horários que ele frequenta, as informações de um modo geral, né? Nós vamos ver, eu vou mandar um vídeo para vocês, meu, né, fazendo esse formulário para vocês conseguirem fazer algo semelhante ali, tá? Mas eu posso programar o Excel para ele ser um formulário. Ao invés de eu ter que ficar montando, eu pego lá a programação pronta e jogo ali dentro e pronto. Né? Faço uma programação do Excel nesse sentido. Tá? Então, quando eu falei para vocês que o número, que as funcionalidades do Excel são assim ilimitadas, é porque realmente é fantástico essa ferramenta, tá, pessoal? É muito ferramenta. Muito bem.
E em cada guia eu tenho uma série de funcionalidades, ó. Tá? Então, a guia, a página inicial, é responsável ali, sobretudo, pela formatação do texto, né? As cores das células, a cor da planilha e tudo mais. Né? A guia inserir também tem uma série de funcionalidades, inserir gráfico, inserir tabelas dinâmicas, enfim, está ali. Layout é a estrutura visual da planilha, como é que ela apareça, né? Como é que eu quero que ela apareça, como é que é o plano de fundo, enfim. Cada guia eu tenho ali uma série de funcionalidades. Né? Muito parecido com o que acontece no Word. Né? O Word também a gente tem várias guias, e dentro de guias a gente tem as diferentes funcionalidades. Né? Então, inicialmente o Excel, como eu falei, ele é uma planilha na qual eu consigo inserir informações de diferentes características. Podem ser tanto números como alfabetos, né? Enfim. Então, 3 elementos importantes dessa planilha é que ela tem as linhas, que são numeradas, né? E as planilhas e as colunas que são nominadas pela ordem alfabética. E o cruzamento de cada linha com uma coluna, eu tenho ali uma célula, tá? Beleza? Então, o número de linhas, né, dentro do Excel pode chegar a mais de 65 mil linhas, enquanto o número de colunas, nós vamos ter ali mais de 250 colunas. Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, para tentar descobrir quantas células a gente vai ter, basta a gente fazer essa multiplicação, né? E eu vou fazer isso aqui no Excel rapidamente, né? Então, toda vez que a gente vai inserir uma fórmula ou pedir para o Excel fazer uma conta, a gente começa inserindo lá na célula o sinal de igual. Né? Então, eu quero saber quantas células tem um Excel aproximadamente. Tá? Eu sei que o Excel tem mais do que 65 mil linhas. Então, eu sei que são 65.500 e uns quebrados, tá? Vezes o número de linha, que eu sei que é mais de 255 linhas, 250, vamos colocar. Quantas células eu vou ter no Excel? Olha lá, eu vou ter 1,6, aí aparece mais 0,7. Percebem ali o número que está aparecendo? Mas, professor, o que esse número significa? Bom, esse número ele está registrado de uma forma chamada científica. Né? Ele está me dizendo que é 1,6 elevado à potência de 7. Então, seria 1,6 elevado a 7. Tá, mas como que esse número... Que número que representa esse número? Né? Aqui na nossa guia página inicial, eu tenho uma opção aqui, ó, que é número, tá? Número, tá vendo? E aqui eu tenho algumas opções para colocar esse número. Eu posso colocar em porcentagem, eu posso colocar ele em diferentes moedas, né? Eu posso aumentar ou diminuir o número de casas decimais, etc. Tá? Mas eu quero transformar esse número em um número. Ele está aqui, ó, de forma científica, ó. O que significa um número científico? Que é um número multiplicado pela potência de 10, né? Por 10 elevado a uma determinada potência. No caso ali é 7. Tá? Mas eu quero saber exatamente que número que é esse. Então eu vou transformar esse número científico em um número. Então eu vou clicar aqui, olha, e vai me dar esse número aqui, ó, que é de 16 milhões 375 mil células tem no Excel. Então, imagina a quantidade de informações que eu posso inserir no Excel. É muita informação, né? Na ordem de mais de 16 milhões, tá? Observa que esse número ele está aqui com as casas decimais, né? 0,00. E eu quero diminuir essas casas decimais. Eu quero deixar um número redondo. Então, eu vou diminuir aqui, ó. 16 milhões 375 mil. Ah, professor, mas eu quero ainda que esse número tenha um ponto, né?
que haja uma separação decimal dele. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho nessa opção dentro da guia página inicial, eu tenho aqui o número, eu vou em número, eu vou formatar o número que eu quero, da maneira que eu quero, melhor dizendo, né? Então, vai abrir uma caixa de diálogo aqui para mim, ó. Pega aí que a máquina está pensando. Eita, travou. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Deu uma travada aqui para mim. Então, né? Pega aí. Eita, travou mesmo. Ah, abriu. Beleza. Então eu posso formatar esse número de diferentes maneiras, olha só, tenho aqui diferentes maneiras. Eu vou aqui personalizar, por exemplo, vamos ver aqui no geral, ó, o número, aqui, ó, usar separador de milhares, né? Então eu quero usar o separador, ó, ele vai separar para mim aqui com pontos, ó. 16.375.000. Fica mais fácil de ler o número, né? Tá? Ok? Muito bem. Então, tá ali a pasta Excel com diferentes planilhas, cada planilha contendo colunas, linhas e as células, tá? E a gente trabalha basicamente em cima dessas células, né? São as células que vão ser trabalhadas. A célula que está ativa é aquela que literalmente o cursor aponta para nós e nós temos aqui a caixa do nome da célula, tá? Toda vez que eu clicar numa célula, ela se torna ativa, ela aparece o nome aqui nessa caixinha ali. Beleza, pessoal? Bom, e para eu inserir os dados nessa planilha, obviamente, me parece tranquilo que é simplesmente digitar os dados, né? Não tem mistério, tá? Então eu vou criar aqui para nós um conjunto de dados para que a gente possa começar a trabalhar com esses dados aí. Ok? Eu vou deixar um pouquinho ampliado aqui, mas depois eu vou trabalhar já com uma planilha já pronta. Tá? Eu vou excluir essas planilhas que estão aqui. Ó. Para isso, eu posso excluir a planilha, como aparece aqui, ó, excluir planilha. Então, essa planilha ela vai sumir. A planilha P2 sumiu. Eu posso clicar com o botão direito em cima da opção planilha. Vai, ó, e aqui eu vou pedir para excluir. Então eu clico com o botão direito aqui, ó, e vou excluir. E eu posso também dar um nome para essa planilha, tá? Posso dar um nome, posso colocar uma cor nessa aba, né, chamada de aba, a aba da planilha, né? Então eu vou colocar o nome, eu posso clicar 2 vezes em cima e colocar aqui, ó, aula 1. Aula 1. E eu quero que a cor dessa aba ela seja azul. Tá? Então, eu vou colocar aqui, cor da guia, vou colocar aqui, ó, é azul. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, ela está colorida. Tá? Eu quero que minha aba dados, por exemplo, a minha planilha abas, dados, seja amarela. Né? Então, eu vou colocar aqui, cor da planilha vai ser a amarela. Tá? Quando eu sair, ó, aqui está amarelo, aqui está azul. É uma maneira de eu conseguir organizar essas informações e visualizar. Tá? Então, eu vou criar aqui uma planilha. Eu já tenho uma aqui mais ou menos já pronta, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do cliente, e eu vou trabalhar com a sua pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, né? Vou trabalhar com a frequência cardíaca. O que é importante aqui para nós sabermos? Que todas as vezes, pessoal, todas as vezes que eu for inserir dados na planilha do Excel, a linha, cada linha é no caso de trabalharmos com pessoas, tá? Estou trabalhando com pessoas, eu quero várias informações de cada pessoa, o que eu tenho que colocar? Que cada linha é uma pessoa e cada coluna é uma informação da mesma pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o cliente que chama Antônio.
tenho um cliente que se chama Raquel. Tudo bem, Raquel? Eu tenho a cliente que chama Daniela. Tem uma cliente que chama Júlia, por exemplo, tá? E eu tenho aqui as informações de cada uma dessas pessoas. Então, eu medi, estou hipotetizando, tá? Eu medi a pressão arterial de cada uma dessas pessoas e a frequência cardíaca de cada uma dessas pessoas em repouso. Então, esses dados foram obtidos em repouso. Eu posso até aqui, ó, vou dar um acréscimo, ó, colocar em repouso, tá? Então, foi uma pressão arterial sistólica em repouso, uma pressão arterial diastólica em repouso, uma frequência cardíaca em repouso. O que é importante que nós temos? Se vocês pararem para observar, eu não deixei espaço entre as letras. Né? Eu coloquei ali um underline. Tá? Por quê? Porque se eu quiser transferir esses dados para um outro software, por exemplo, o SPSS, que é um software especificamente utilizado para tratamento de dados do testes estatísticos, para eu identificar, ele pode capturar diretamente, né? Mila, para. Ele pode capturar essas informações diretamente do Excel, mas a célula nome, tá? Não pode ter espaço entre eles, tá? Então, eu poderia criar esse nome aqui, por exemplo, da seguinte maneira, né? Sem os espaços, ó. As R, por exemplo, tá? Mas o que acontece? Talvez eu não consiga, seria mais difícil de eu me lembrar o que cada uma dessas siglas significa. Então, aqui é uma preferência, uma escolha minha, tá? Mas o que é importante sinalizar para vocês é que não pode ter espaço entre as letras. Tudo bem? Beleza? Quando a gente vai dar nome a esses títulos aí, tá? Então vamos colocar dados hipotéticos aqui, tá, pessoal? A pressão arterial sistólica do Antônio em repouso foi de 80, o da Raquel, a nossa Raquel aqui, você sabe, Raquel, como é que você está aí com a sua pressão arterial, não? Tá normal? Não, não sabe? Então eu vou colocar que tá normal também, tá? 70. Tá? Vou colocar um pouquinho mais baixa para ti aqui. Daniela, Daniela tá com a pressão também 80 e a Júlia tá com a pressão arterial um pouquinho alterada aqui, tá? 80. Vou colocar aqui só para ter dados diferentes, né? A pressão arterial diastólica do Antônio está de 120, a da Raquel está 110, a pressão arterial um pouquinho menor, a Daniela também está 120 e a Júlia está com a sua pressão arterial diastólica um pouquinho também alterada, 100 aqui, tá? E a frequência cardíaca de repouso de cada uma é o seguinte, ó, o Antônio, homem, né, tem um volume muscular maior, então ele está com uma pressão arterial menor, 60. A Raquel está gestando, está com 2 corações funcionando, né? Então o coração dela tem que trabalhar um pouquinho mais. Ela está com uma frequência cardíaca de repouso de 80. A Daniela está super bem, né? Treinando, está ali se alimentando adequadamente. Ela também está com uma pressão arterial aí de 60. Tá? E a Júlia, que está com uma pressão arterial um pouquinho maior, a frequência cardíaca menor, né? A frequência cardíaca dela tá sofrendo ali uma bradicardia, mas não necessariamente por questões de treinamento, mas ela está com uma pressão arterial ali de 70, tá? Então, tá aí a minha tabelinha, né? Sem muito problema. O que é importante sinalizar? Que as colunas, elas registram sempre os dados. Então, cada coluna é um dado, é o mesmo dado, e que as linhas representam os sujeitos, os indivíduos. Tá? Então, essa é a lógica da representatividade que a gente vai utilizar. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Se eu selecionar todo esse conjunto de dados aqui, olha,
Olha só o que acontece aqui embaixo no rodapé do Excel, olha. Ele já vai me dar uma média de todos esses dados, tá? Então ele pegou ali todos esses dados e fez uma média. Qual que é o problema disso? Que é uma média relacionada a dados que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Frequência cardíaca, apesar de sofrer influência da pressão arterial, mas eu não posso colocar no mesmo pacote a média da frequência cardíaca e a média da pressão arterial. Não tem como. É a mesma coisa de eu colocar assim, média de bananas somado à média de laranjas. A não ser que eu esteja categorizando esses elementos como sendo frutas, eu não posso somar. Banana é uma coisa, laranja é outra. Né? Agora, se eu tivesse a categoria frutas, aí tudo bem. Quantas frutas eu tenho? Aí eu posso somar laranja com banana. Qual é a média de frutas que eu tenho? Aí eu posso colocar. Mas veja, se eu estou falando em médias, eu tenho que falar, eu tenho uma média de 10 laranjas, uma média de 10 bananas e tal. Tá? Mas aqui a título de informação, de curiosidade, olha lá, ele tirou uma média de todos esses dados, ele me falou quantos dados eu tenho, então ele está me falando aqui ó, que eu tenho 12 dados. Se a gente pegar, eu tenho três colunas, multiplicado por 4, eu vou ter 12. Né? Então, está corretíssimo. Ó. Contagem numérica, eu tenho 12 números. Né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma letra A, por exemplo, ó, vamos colocar uma letra A, o que ele me dá? A contagem, olha lá, a contagem continua 12, eu tenho 12 dados, tá vendo? 12, mas observa que a contagem numérica de número foi para 11. Perceberam? Por quê? Porque eu não tenho 12 números, né? Eu tenho 11 números. Se eu volto aqui e deixo aquele dado que eu tinha antes, né, da pressão arterial diastólica da Raquel, que era de. Pô, tá dando uma travada aqui, né, cara? Que era de 110, eu acho, né? De 110. Poxa, Excel, não precisava travar. Ó, voltou. 110, ele me daria lá 12 números, 12 contagens. Se eu tiver um número vazio e selecionar tudo, olha só o que eu ia falar. Tem contagem de 11, né? Porque eu tenho uma célula vazia aqui. Tudo bem? E outro dado aqui importante, ele vai me dar o número mínimo, né? O número mínimo, que é 60, e o número máximo, que é 120. E ele vai me dar uma soma de todos esses números. Beleza? Então, quando eu seleciono todos os dados, ele me faz isso. Se eu selecionar só esses dados aqui, ele também vai fazer, olha, ele vai me dar uma média de 80, ele vai falar para mim que eu tenho 4 grupos, 4 números, a contagem também de 4 números, que o valor mínimo aqui, o menor é 70, né, que eu tenho aqui 90 como número mínimo e que a somatória é 320. Tudo bem? Beleza? Até aqui muito fácil, né? Tudo muito simples. Agora, suponhamos que eu quero fazer uma interpretação desses dados, né? Eu quero conhecer alguns valores estatísticos desses dados, né? Como é que eu posso fazer? Vários caminhos, tá, pessoal? Eu não vou falar de todos, né? Eu vou falar daqueles que, particularmente, eu acho que são mais práticos e que com os quais eu normalmente trabalho, né? Maneiras assim mais fáceis da gente fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de dados, eu quero saber a pressão arterial sistólica média. É claro, aqui eu já tenho, só tenho 4 dados, né? Eu já tenho essa informação pronta aqui, ó, a média é 80. Né? Mas se eu fosse transferir essa tabela para uma outra tabela, para o Excel, por exemplo, eu preciso ter isso daqui para levar tudo junto. Né? Então, aqui, pessoal, para a gente não nos estender muito mais nesse primeiro período da manhã, eu vou apenas calcular média, tá? O valor máximo e o valor mínimo. Ó, tá? Eu vou trabalhar com esses três valores hoje. Tá? Média, valor máximo, valor mínimo. Tá? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso fazer isso daí?
Bom, eu quero saber o valor médio da pressão arterial sistólica de todos, considerando todos os sujeitos. Tá? Então, eu vou colorir aqui para mim esses dados apenas para diferenciá-los, né? Eles tratam aí, ó, de dados estatísticos. Aqui eu tenho o nome dos sujeitos, então também vou diferenciar aqui, né? Que eu vou usar essas formatações para fazer esse ajeite das informações, né? E vou colocar aqui para mim o seguinte, olha, média. Como é que eu calculo a média? No Excel, sempre quando eu vou fazer um cálculo, eu tenho que inserir o valor, o símbolo de igual, né, de igualdade. Porque quando eu coloco esse símbolo, eu já estou informando para o Excel que, olha, eu quero que você faça uma coisa. Que coisa é essa? Várias possibilidades. Só que eu quero que você calcule a média. Ó, então eu vou calcular a média. Quando eu insiro a informação média, e o meu Excel, pessoal, ele está em português, tá? Tem outros Excel aí que podem estar em inglês. E aí o nome vai mudar um pouquinho, né? Vai para o inglês, tá? Mas aqui no meu caso, como está em português, é média. E ele considera as acentuações. Né? Se, por exemplo, eu digitar aqui média sem o acento no E, ó, ele vai me dar uma outra informação. Ele vai me falar da mediana, que é outra informação estatística. Mas eu quero é a média, e média tem acento. Então, vou digitar lá média. Quando eu começo a digitar, ele vai me dar as opções que eu quero. Tá? Eu quero a média, e quando eu clico em cada uma dessas informações, ele me fala o que aquela informação significa, tá vendo? Então, a média geométrica, média harmônica, média interna, a média aritmética, só daqueles argumentos, a média considerando aí uma especificidade, que nós vamos ver isso mais para frente, né? Mas eu quero essa média aqui, ó, eu quero literalmente a média aritmética, tá? Que é a mesma aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa aqui, tá? Só que com um retorno um pouco diferente. Mas vamos trabalhar com essa primeira média aqui. Então, eu posso clicar na opção, dou um duplo clique na opção, então ele já vai carregar para mim a opção que eu pedi, ou eu simplesmente, como eu já conheço, eu vou digitar, e aí, se é uma equação, se é uma fórmula, eu vou ter que colocar o parênteses para encaixar os valores que eu preciso. Tá? E aí eu tenho duas maneiras, né? Eu posso encaixar tudo de uma vez, que é o que eu sempre indico, tá? E aqui ele está falando o seguinte: olha, eu quero que você calcule a média da célula B2, olha lá, B2, até, então os dois pontos no Excel significa até B5. Então, toda vez que eu quero que o Excel calcule algo de um ponto, inclusive, até outro ponto, inclusive, eu tenho que colocar os dois pontos. Tá? E aí eu fecho parênteses e dou Enter. E ele vai me retornar a média. Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, eu vou colocar uma cor diferente, tá? Para distinguir que esses valores são valores estatísticos, tá? Vou colocar aqui de verdinho aqui, ó, só para ir diferenciando os dados. Então ele está me falando que a média aqui, ó, dessa pressão arterial sistólica é de 80. E é exatamente a mesma média que o cara tinha calculado para mim aqui já, ó, média 80. Tá? OK? O valor máximo é o máximo, então eu também vou digitar lá máximo com acento, né? Achei que é o máximo, dou um duplo clique e também vou selecionar aquelas células que eu quero que ele identifique o máximo. Olha lá, 90. Claro que aqui já dava para a gente ver a olho nu, né? Mas imagina quando a gente tiver com um conjunto de dados, sei lá, um personal trainer que tem, sei lá, 50 alunos. Ele não vai olhar um por um e depois identificar, né, visualmente. Então é importante usar aí essa maneira de calcular, né? E eu posso colocar aqui também, ó, o valor mínimo. Eu quero saber qual foi o mínimo da pressão arterial, ó, mínimo
Eu posso escrever diretamente, eu já sei que é da célula B2 até, né, 2 pontos significa até a B5, e dou Enter, e ele me calcula lá, né? Então, se a gente quiser conferir, eu selecionei os dados, está ali. Né? Qual é o valor máximo? Mínimo 70, bateu. Valor máximo 90 também está ali. Né? E a média 80. Ok? Muito bem. Observa, eu quero fazer exatamente a mesma coisa com os outros. Mas o Excel, pessoal, ele nos dá a opção de sermos ágeis. Claro que essas estratégias vão vir com o tempo, né? Nós vamos aprimorar isso com o tempo, mas eu quero passar aí duas possibilidades para vocês, tá? Uma delas, eu seleciono o que eu, porque veja, eu quero inserir e solicitar, conhecer essas mesmas informações em diferentes células. Concordam comigo? Né? Eu quero saber exatamente a média da pressão arterial diastólica, o valor máximo da pressão arterial diastólica e o valor mínimo da pressão arterial diastólica. Né? Eu quero conhecer a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu posso selecionar tudo, dar um Ctrl C, e olha só a célula ativa, como é que ela ficou. Né? Tá com esses pontilhados aqui correndo, ó, significa que essas células estão ativas. Ele vai copiar isso daqui. Eu trago para cá na célula C6, porque é a primeira célula, e dou um Ctrl V. E olha lá, ele já faz para mim automaticamente tudo. Ó. Então, observa aqui, ó, eu tenho aqui nessa célula a média de B2 e B5, certo? E aqui eu tenho, olha lá, a média de C2 e C5. Tá? Então, exato, Raquel, eu me adianto um monte com isso. Tá? Então, já está lá ó, a média de C2 C5, o valor máximo de C2 C5, o valor mínimo de C2 C5. Tá? Eu posso também, pessoal, ao invés de dar um Ctrl C e um Ctrl V, eu seleciono o que eu quero, eu venho aqui no canto inferior, ó, canto inferior direito da célula, observe que o meu cursor mudou. Tá vendo aqui que é uma cruz cheia, branca? Tá vendo? Eu agora tenho uma cruz, quando eu coloco lá em cima, eu tenho uma cruz vazia preta. Tá vendo ali, ó? Mudou. Eu posso agora, eu clico com o botão direito, esquerdo e arrasto, ó. Eu arrasto, ele vai copiar. Então observa, aqui ó, média de C2, C5 e aqui média de D2, D5. Ok? Então eu agilizo um monte o meu processo dentro do Excel usando de algumas estratégias. Tá? E aqui, veja, eu já tenho uma tabela em que, se eu sou um profissional de educação física e tenho alguns alunos, olha só, eu já tenho aqui alguns dados que podem me ser útil para uma prescrição do treinamento, para um controle de carga, né, para monitorar, acompanhar aí algumas informações desses alunos, tudo bem? Então, tem uma funcionalidade importante já aí representado dentro do Excel. Ok, pessoal? Perguntas? Alguma dúvida em relação a isso aqui? É, oi, alô, sim, não, tá ali. Tô aqui, tô aqui. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Acho que sim, né? Tá tudo certo, né? E agora, pessoal, para a gente fechar então esse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade. Então, aqui, o que nós vimos aqui de manhã?
né? A lógica da inserção dos dados, então as colunas, cada coluna é uma informação. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, sexo, né? Sexo do aluno, eu poderia colocar o peso do aluno, a estatura do aluno. Tá? Sexo, eu posso colocar aqui masculino, feminino, feminino e feminino. Tá? Peso, o Antônio está com, sei lá, 85 quilos, a Raquel está com 60, Raquel. Hã? Quanto? Agora não, quanto você está? Chuta! O quê? Não pode ser, Raquel. Não pode ser, mentira. Você está mentindo. Você não tá. Isso tudo, Raquel, meu Deus. Mas você vai perder rapidinho, você vai ver. Eu sei que você está gestante, eu vi. 85 a Raquel, a Daniela, sei lá, vamos colocar a Daniela 60, e tá mesmo. Também achei, tá aí o Maga, concordo. Daniela está com 68, e aqui a Júlia eu vou colocar com 60 quilos. Tá? E a estatura, o Antônio tem 180 centímetros, a Raquel tem 1,66, isso. A Daniela tem 1,50. Tu, Roberta, será? Não, não pode ser. A Júlia. Tu tem o quê? 1,65 também. Tá, beleza. E a Daniela, 1,65. Pô, todo mundo da mesma estatura. Beleza. Tá? E agora, pessoal, eu quero saber rapidamente essas informações aqui, né? A média e a estatura desse grupo. Pergunta: faz sentido eu calcular média, máximo e mínimo do sexo? Não, né, pessoal? Essa é uma informação qualitativa, tá? Quando é informação qualitativa, a gente trabalha com frequência. Anota aí, frequência, tá? Que eu vou fazer aqui também, beleza? Então, quando o dado é qualitativo, categórico, eu vou trabalhar com frequência. Eu quero saber quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino, beleza? Mas aqui peso e estatura faz sentido total eu calcular. Então o que eu faço? Olha só, seleciono, dou um Ctrl C e aqui eu venho, ó, e dou um Ctrl V aqui e aqui eu posso fazer o arrasto, ó, ou também o Ctrl C, Ctrl V, não tem problema. Pronto, está feito, né? E aqui, como é que eu posso trabalhar esses dados? Né? Eu vou trabalhar com frequência, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo bem rápido, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sexo masculino, ó, sexo masculino e aqui sexo feminino, tá? Então, quantos eu tenho de um e quantos eu tenho do outro? Para eu conhecer de forma automática, claro, eu só tenho 4 dados aqui, eu poderia simplesmente falar assim, 1 e 3. Pronto, tá aí. Poderia fazer só isso. Mas eu quero fazer automático, por quê? Porque se o meu conjunto de dados é muito grande, eu não preciso ficar contando, né, pessoal? Né? Eu posso usar uma equação que já automatize isso para mim. Então eu vou falar o seguinte: eu vou pedir o Excel que ele conte em um determinado conjunto de dados aquele dado específico. Olha só, eu vou pedir para o Excel contar dentro de um conjunto de dados quantas vezes determinado dado aparece. Tá? Tem sentido não? Excel, conte para mim nesse conjunto de dados que é entre a célula E2 e E5,
quantas vezes o sexo masculino aparece e quantas vezes o sexo feminino aparece. Então, eu vou usar a fórmula conte. Eu vou pedir para ele contar. Mas vejam, eu não quero que ele simplesmente conte o que tem. Eu quero que ele conte diferenciando o sexo masculino do sexo feminino. Então, observo que eu vou escrever igual, porque eu quero que ele faça alguma coisa, conte, que é a função contar, e aqui ó, aparece um tanto de conte, olha só. E o que, que eu quero que ele conte? Eu quero que ele faça uma contagem condicional. Ou seja, ele tem uma condição específica para contar. E qual é a condição específica que eu quero? No caso, eu quero que ele conte quantas vezes o sexo masculino aparece. E o sexo masculino aparece pela letra M. Então, o que, que eu vou escrever? Olha lá. Conte-se. Olha lá, conte-se. E aparece aqui, ó, intervalo. Qual o intervalo que eu quero que ele conte? Eu quero que ele conte de E2 até E5. Então, conte para mim quantas vezes aparece o sexo masculino entre a célula E2 e E5. E se eu acompanhar aqui a fórmula da célula, ele está me falando assim, ó, depois do intervalo, você tem que colocar ponto e vírgula. Então, eu coloco ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, ele quer que eu coloque o critério. O que é esse critério? É exatamente o que ele conte, é o que eu quero que ele conte. Como é uma letra, pessoal, é uma informação alfabética, essa informação tem que estar entre aspas. Toda vez que eu peço o Excel para analisar alguma coisa e essa coisa ela é alfabética, ela é letra, essa informação tem que vir entre aspas, tá? Então eu vou colocar aqui entre aspas, eu quero que ele conte o quê? O sexo masculino, olha. Então eu coloco o M e fecho aspas e fecho parênteses. Olha lá para mim. Então o que eu estou pedindo para o Excel? Conte para mim quantas vezes esse se significa isso, vai aparecer entre a linha E2 e E5 a letra M, ou seja, o sexo masculino. Olha lá o que ele faz. 1, que é exatamente o que eu quero. Agora eu pergunto, é a mesma fórmula que eu quero que ele aplique aqui? Sim, é a mesma fórmula. Aonde que está a diferença? No M. Só, né? Eu vou mudar do M para o F. Então eu posso copiar essa fórmula. Olha lá, copiei a fórmula. Eu fui lá na minha barra de fórmula de inserção, né, que é essa aqui. Dei um Ctrl C. Vou encaixar agora lá na minha célula que eu quero que ele conte o F. Olha lá, o igual. Dou um Ctrl C e vou substituir o M por F. Ó, pode ser minúsculo, tá? Ele não vai diferenciar minúsculo de maiúsculo, tá? E olha o que acontece, ele conta para mim 3. De tal modo, pessoal, que se eu tivesse aqui 1 milhão de informação e colocasse lá para mim, entre um dado e outro, essas informações ali, eu não ia ter que ficar contando, porque seria impossível, né? Se eu mudar aqui, olha só, ao invés de M, eu colocar ali F, olha, o que ele vai fazer? Ele vai passar a me dizer que eu tenho 0 e tenho 4. Isso, e não tem erro, Raquel, exatamente, não tem erro, tá? Se eu trocar aqui, ó, sexo agora para M e M, olha, ele mudou, tenho 2M e 2F, tá? E isso, inclusive, ajuda, porque muitas vezes você vai fazer uma conferência, sei lá, você digitou ao invés de M, você digitou N. Olha só,
Opa, aí você vai ver, pô, tem um negócio errado aqui, né? Como assim eu tenho sexo apenas é, 3, se aqui eu tenho 4 pessoas? Opa, alguma coisa está errado, né? Então, eu vou saber, beleza? Ah, tem sim, Zé. Ele vai tá salvo, tá? Pode ficar tranquila que vai estar salvo, tá? Vou baixar isso depois, vou colocar lá no YouTube e vocês vão acompanhando, tá? Pode ficar tranquilo aí, beleza? Pode deixar que eu vou fazer isso daí, tá? Ok, pessoal? Então veja, nesse primeiro momento, o que, que nós temos? Como inserir os dados, colunas e linhas, fizemos essa diferenciação sobre nomenclatura do Excel, o que é uma pasta, o que é uma planilha, o que é coluna, o que é linha, o que é célula, né? Vimos como é que a gente tem que ordenar essas informações, vimos como inserir uma fórmula, né? Quais fórmulas nós temos que fazer junto, fazer para calcular uma média, para calcular o valor máximo, para calcular o valor mínimo, beleza? Como contar dados de uma célula. Então, já vimos bastante coisa aí nesse primeiro momento, tá bom? Eu vou convidar vocês, então, a gente dar o break do almoço, tá? Vamos aí, são 12h23, pessoal. Vamos até as 2, né? Vamos até as 2, tranquilo, almoçar bem, né? Fazer o almoço aí, quem tem que fazer o almoço e tal. E aí a gente volta às 2 e seguimos aí até umas 4h30, tá? Damos um intervalozinho também no meio da tarde e voltamos aí para a gente conversar mais a respeito dos dados, tá? Diga, Daniela, fica à vontade. Professor, uma pergunta. Eu estou acompanhando aqui junto, fazendo uma planilha, e aí quando vou colocar o E maiúsculo e o dois pontos, E maiúsculo S, depois o M também, entre aspas, fica tudo em minúscula. E não faz, não vira uma fórmula daí. Mas você está colocando igual? O igual? Estou colocando, estou colocando, até ele vai me dando assim as opções, mas vira tudo minúscula. O mesmo que eu coloco aqui em Tá, maiúscula. peraí. Tá, peraí. Vamos acompanhar aqui para ver se eu entendo o que está acontecendo contigo aqui, ó. Vou ampliar bastante aqui a tela, Sim, Daniela, sim, para ficar mais fácil de ver. Aqui a planilha você fez exatamente como está aqui, não é isso? sim, igualzinho, assim. Até o Tá ponto igualzinho, C beleza. está certíssimo. Aí consigo escolher o ponto C, abre a aspa, tudo isso. Tá, isso aqui. Aí nessa fórmula aqui que você está falando, E nessa fórmula, tá. O teu Excel, ele tá em inglês ou português? em Você sabe português, dizer? português. Tá em português? Tá em português. E ali aparece para ti, então vamos começar do começo. Tenta me acompanhar aí, ó. Igual, não é isso? Sim, Fonte, com, uhum, CONT, sim, ponto SE. sim, Perfeito? sim. Abre parênteses, dois, Sem, dois sem pontos espaço depois do S. parênteses. Não, não tem, é tudo junto. Tá. E dois pontos, só um instantinho, professor. Dois pontos e É cinco. 5. Sim. Ponto e vírgula. Uhum, Abre aspas. uhum. O M, por exemplo, o M pode ser tanto minúsculo quanto minúsculo, tá? Maiúsculo Ah, quanto sim. minúsculo, tá? Aqui tanto faz. Fecha aspas e fecha parênteses. Uhum. E aí você dá enter. O que que aparece para ti? Então, dá o zero para mim. E está Tá, aqui você preenchido consegue, masculino você lá em cima. Aham. tá, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou liberar aqui para você
Compartilhar vídeo. Você consegue compartilhar a sua tela comigo? Acho que eu Vê não aí, senão eu te consigo, né? coloco aqui como... Sim, consigo, né? Eu estou Pega aí que eu... numa outra Consegue? tela. Eu estou com duas telas abertas, então assim, deixa eu ver aqui. Ai. Olha aí agora se você consegue, Daniela. Sim, Vai ali no... sim, estou indo. Vê se você consegue aí compartilhar. Então, Consegue? compartilhar tela. Uhum, sim, eu estou indo. Tá. Um pouquinho, que eu vou procurar a outra tela, a ver se eu consigo, se a outra tela consigo compartilhar. É. Consigo compartilhar? Sim, né? Isso, perfeito. Consegue, consegue. Sim, tá perfeito. Então, Beleza. Deixa eu ver o que está ali. Conte se dá Enter. Deixa eu ver. Deu Enter. uhum, Dá 0. Tá M. Tá, eu sei o que está acontecendo. Você está... os seus dados, ele está na E7, E10. Volta lá na célula onde você colocou a fórmula. Isso. Observa aí, Daniela, que o seu M... Dá Enter aí. Dá Enter. Dá Enter. aqui, Ele aham, está na célula E7, tá vendo? Então coloca e lá aqui está E7 E5, até E10. E10. É. Onde é aham, 5, você coloca é, 10. Aí tá 7. No 2 é 7. uhum, Apaga ali, coloca entendi agora, 7. aham, E no E, agora vai no 10. sim, sim, Isso. E dá Enter. E agora dá Enter. maravilha. Pronto, agora deu certo. Ai, obrigada, agora Tá? entendi, estava um pouco em dúvida É, que esses é, números aí. Obrigada. o que estava acontecendo era justamente. Por isso que é muito importante, Daniela, é, é, vocês. Abrir junto a planilha, Isso que aconteceu. Hã? Quê? abrir junto a planilha, né? Não, e conferir sempre se os dados, aonde eles estão, tá vendo? Ó? Aonde eles estão, né? Sim, No teu caso aí, se, por exemplo, se eu inserisse aqui, ó, mais fórmulas, ó, eu tenho que me certificar que o meu dado, olha, ele está naquela fórmula, naquele espaço correto, né? Entendeu? uhum, sim, Que ele entendi. já não, o M já não está no E2, ó, ele está no E5 agora, entendeu? Sim, Tá? uhum, entendi. Tá? Então esse aí foi o ponto, beleza? Beleza, obrigada. Então isso. Pessoal, então vamos aí para o nosso breakzinho do almoço. Às 14 horas eu volto chamar vocês aí, tá? Manda um sinal ali no WhatsApp e a gente vai se falando. Beleza, pessoal? Maravilha.